nunca deixou. Como jogador você passou fome? Isso ele me contou umas histórias, Flávio, que eu fiquei abismado. Vê, cara, como começou a sua carreira? Como é que você veio parar em São Paulo? Isso eu fiz pra ele, essa pergunta, né? E conta como você me contou ontem. Começou em São Gonçalo, onde você foi parar, foi pro Nordeste. Eu não queria contar, mas porque o pessoal vai me achar que eu sou apelativo, tô apelando. Porque Não, mas história tudo boa, que eu tem que ver o falar outro lado aqui, também. tudo que eu falar aqui não vai tirar o que eu fiz. Eu errei. Cheio de cara igual você, Eu por errei. isso que é legal contar. Eu não quero. Mas essa história tem que ver o outro lado também. Mas então. Mas pode contar que você foi lá pra Natal, sei lá, pra Fortaleza. Você me contou ontem, você e seu pai. Antes de eu sair de casa pra jogar bola, eu fui na igreja do meu tio. Fiz a minha oração e pedi a Deus direção sobre o meu futuro e tal. E dali, ao término do culto, o pastor falou que queria falar algo da parte de Deus para um jovem ali naquela noite. E assim, eu fiquei meio apático, tranquilo. E ele falou, quase acabando o culto, ele falou: eu tenho algo para falar da parte de Deus para um jovem aqui. E esse jovem é você, rapaz. Tinha um jovem na minha frente, menor que eu. Ele levantou a mão. O pastor falou: não é você não. É o grandão. É esse rapaz aí que tá atrás de você. Eu fiz assim: é você mesmo. Deus vai te tirar do meio da sua casa, do meio da sua parentela, vai te tornar grande nessa terra ainda. E você vai ser conhecido nos 4 cantos do Brasil através do dom que Deus te deu. Eu fiquei assustado, porque não é algo que a gente escuta todo dia. Assim, independente da crença, independente da religião, quando isso surge a você normalmente você fica... se você sente algo. Ainda mais quando vem da paz de Deus. E eu aceitei aquilo no meu coração, com pouca fé, te confesso, porque a minha realidade não era nada daquilo que ele profetizou pra mim. Então, pra mim, assim, ali no momento foi um pouco indiferente. Eu tratei um pouco de diferença. Mas passou exatamente uma semana, eu tive a oportunidade de ir pro Ceará. Foi aí que eu tomei as rédeas das minhas escolhas, a minha escolha equivocada, e fui pro Ceará. Que idade você tinha? Eu tinha... Não me recordo agora, porque... Você tá com 22, né? Eu tô com 22, foi ano retrasado, eu devia estar com... 19 pra 20. Aí, fui pro Ceará, fiquei 4 meses lá, infelizmente não deu certo. E aí, eu ia pra casa, triste, abatido, e com aquilo na cabeça. Falei, pô, como é que um cara daquele solta uma profecia tão bonita pra mim e eu vou pra casa agora? O rapaz que tinha me levado, ele sumiu e eu tinha 48 horas pra sair do CT. E o treinador falou assim: você está sendo convidado a sair sem direito à refeição do último dia. Então, você ajeita suas coisinhas aí, meu filho, e mete o pé. Porque aqui não dá mais pra você ficar. E tá vindo um moleque aí já pra alojar no teu lugar. Eu fiquei em desespero. Quando ele terminou de falar isso, o rapaz ligou, falando que tinha uma proposta do América de Natal, se eu quisesse ir. Ele falou: e aí, você quer ir pro América de Natal? Acabou de surgir uma proposta. Eu falei: beleza, eu quero ir agora. Eu ia pra casa, chegando lá na rodoviária, o treinador ia me buscar. O treinador chegou lá e falou assim: rapaz, você que é o Matheus? Eu falei: sou eu. Rapaz, acabei de ser dispensado da América de Natal. Não acabou. Não acabou, não. Acabei de ser dispensado da América de Natal. Aí eu falei: tá, mas e agora? Ele: eu vou assumir um time aqui em Natal, Santa Cruz de Natal, quero Santa Cruz, com o professor Carlos Mota, o zagueiro do América de Natal. É um cara bem nomeado lá no América de Natal. E ele assumiu Santa Cruz de Natal. Então falei que queria ir. Já tava lá, não tinha como voltar atrás. E foi aí que eu fui lá, comecei a treinar. O CT parecia que a parte do CT, uma era da prefeitura, outra era do diretor do time.
E passando o tempo, fui tentando conquistar o meu espaço com muita dificuldade. Não joguei os primeiros jogos titulares dentro do campeonato. E o CT ele acabou sendo tomado pela prefeitura. E lá se foi começou nossa peleja. Fomos pra uma casa. Acho que a casa era um pouquinho maior só do que essa cabine que eu tô aqui agora. Dormiu 18 homens. Mais ou menos 18 moleques no chão. 18 no espaço desse aqui. Pô, aqui cabe os 30. E eu dormia na varanda, porque não tinha mais espaço na casa. Que eu fui ajudar a pegar as coisas no pau de arara, né? Que não era nem caminhão, era pau de arara. Aí, uma casa de esquina pra BR, uma casa abandonada, vamos dizer assim, do lado de um terreno baldio. E eu dormia naquela varanda, gradeada. As pessoas passavam na calçada, dava pra escutar o barulho do passo, que eu não dormi. Eu posso falar que eu pernoitava ali. E me perguntando o que eu tava fazendo ali. Como é que eu vou mudar a vida da minha família? Dormir na varanda abandonada, sem receber. Comia cuscuz com frango todo dia. Deu fome, Gilson. Cuscuz com frango é bom dia. É bom. Mas quando fica 4, 5 meses comendo... 4 meses comendo só cuscuz com frango? 3, 4 meses comendo cuscuz com frango. E o calor. Vai falar do E calor. Natal não é um lugar... Dormir na varanda, né? E o Natal, você sabe que o norte não é um lugar muito fresco, né? Então a gente dormia ali naquele calor insuportável. E eu ficava sempre me perguntando. Aí um menino foi na igreja e falou assim, ó, eu fui na igreja, o ar-condicionado da igreja era fresquinho. Fugi desse calor. Falei, eu quero ir lá também. Não aguento ficar aqui mais não. Comecei a ir pra igreja por causa do ar. Não foi por causa do ar, né, mano? Mas assim. Mas eu juntei uma coisa a outra. Dava um empurrão. Então eu fui lá na igreja e fui com 5 jovens. Chegando lá na igreja, a cidade de Santa Cruz é pequena, né? Então, todo jogador que chegava lá na igreja, eles mandavam erguer. Olha aí, os jovens que estão querendo a carreira aí de jogador de futebol, podem se levantar. Vamos dar uma salva de palmas para eles e tal. Tratava a gente igual jogador, mas a gente não recebia R$1. Parecia até que a gente era jogador. Dava autógrafo, tirava foto. Mas o salário... o salário... E quando eu levantei, aí ele mandou sentar. O pastor, né? Mandou, pode sentar. Quando a gente sentou, ele falou assim... Tem algo da parte de Deus que eu queria falar com os jovens nessa noite aqui. Deus estava me incomodando para falar muito com os jovens nessa noite. Naquela hora ali eu lembrei, passou um filme, porque... Lá vem o outro pastor. Falei, esse cara não vai falar comigo não. Não vai, pô. Não era a mesma pessoa. Ó, eu vou falar, se vocês quiserem comprovar, eu posso achar o número do pastor, dos dois. Eu posso achar e vocês vão testificar. Vai ver que é verdade. Vocês vão ver, eu não tô inventando. Eu sei. A única coisa que eu inventei aqui foi a minha idade e meu nome. Isso já passou. Daqui pra frente eu assumi o compromisso de só falar a verdade agora. E ele falou assim: você, jovem, você é escurinho que tá com a camisa quadriculada? Eu olhei pra mim e falei: Sou eu mesmo. Da parte do escurinho sou eu mesmo. Camisa quadriculada também, então. Quando eu levantei, ele falou assim: lembra que eu te falei que eu ia te tirar da tua casa e você ia ser conhecido nos 4 cantos desse Brasil através do dom que Deus te deu? Ali eu não aguentei, entrei em lágrimas. Ele falou: eu sei que não tá sendo do jeito que você quer, mas eu ainda tenho um propósito contigo. Eu vou te levar e eu vou aumentar a promessa. Você vai ser conhecido não só nos 4 cantos desse Brasil, mas vai ser conhecido mundialmente através do dom que Deus te deu. Fica firme que as coisas vão acontecer. E dali por em diante eu tive total certeza que tudo aquilo que foi prometido a mim iria um dia se concretizar. E hoje eu tenho, depois do que o Vampeta fez em rede nacional, internacional, né, que todo mundo viu, só confirma aquilo que Deus tem prometido pra mim. Bom,
Voltamos com o Esporte em Discussão. Estamos recebendo o Elton, o menino de toda essa confusão aí no campeonato, na Copa São Paulo. E ele está contando um pouco da vida dele. E ele estava lá no Rio Grande do Norte comendo cuscuz com frango quando recebeu Não é de ruim. novo. Não é ruim. Durante Todo 4 dia meses. fica Quando ruim. o pastor repetiu a mensagem que ele tinha recebido em São isso aí. Gonçalo. E aí, conta o resto. Vamos em frente. E aí, depois disso tudo, passou o campeonato. Eu tive a oportunidade de jogar um jogo titular. Joguei logo contra o ABC. E lá os grandes são América, ABC. Então Palmeiras e Goiânia também. Mas assim, os mais fortes e conhecidos são América e ABC, né? De Natal. Eu joguei contra o ABC. Tive a oportunidade de jogar titular. E ao decorrer do campeonato nós começamos a ir bem. Consegui os pontos, consegui as oportunidades, as vagas. Fomos pra final. E lá... na Taça São Paulo, o campeonato dá disponibilidade à Taça São Paulo, dá acesso à Taça São Paulo. E é vice e campeão. Nós perdemos nos pênaltis pro Palmeiras e Goiânia, mas mesmo assim estávamos classificados para a taça. Foi aquela felicidade, aquela festa, todo mundo festejando e tal. O professor Carlos Mota nos deu a oportunidade de ir para casa, ver um pouquinho da nossa família. Nesse meio tempo, todo mundo foi para casa. Nesse meio tempo, todo mundo foi para casa. E eu entrei em contato com um cara que me levou. E ele sumiu de novo. Aí, o capitão do time, ele disponibilizou a casa pra mim. O Ignácio. Queria até mandar um abraço pra ele. Me hospedou na casa dele e me tratou como se fosse irmão. A mãe dele, que eu considero a minha mãe, Dona Maria lá. Ela e o seu Inácio. E me trataram Aí já como mudou filho. um pouco, aí já era mais franco com... Já parou. Já tem o negócio. Não, ali foi a melhor fase de alimentação da minha vida. Falava, você come o que lá no Rio? Feijão, é feijão preto, feijão preto. Ela vinha comprar panela e feijão preto. Tô com vontade de comer uma fruta. Ela fazia uma salada de fruta. Então, assim, ela me tratou como um filho mesmo. Você começou a ficar com saudade do cuscuz. Não fiquei, né? Não tinha condição, não. Deus que me perdoe, o cara cuspiu pra cima, mas... Enfim. E passou o tempo, eu fui pra casa e ia retornar pra Natal. Eu ia ficar 5 dias em casa e ia retornar. Essa senhora era lá em Natal, né? Isso, essa senhora é de Natal. Ela é de Natal, Currais Novos. E fui pra casa, cheguei em casa, abracei minha mãe, meu pai, uma felicidade. Chegou no 3º dia que eu tava em casa, tava no site que o Ignacio falou: ô Matheus, você viu no site o que tá escrito lá, mano? Falei, não, pô. Ele dá uma olhadinha lá, mano. Lá tava escrito que Santa Cruz de Natal disponibiliza a vaga da taça pro ABC por falta de verbas. Então, assim, Que azar, meu Deus. os 4 meses de cuscuz, de dormir na varanda, esquece. Foi jogado fora. E a Taça São Paulo tava aí, não tinha como eu me empregar mais, porque já tinha acabado as vagas, porque tem que se inscrever 2 meses antes, né? Porque setembro, né? Já escreve pra jogar em E janeiro. não tinha mais como, eu tive que esperar. Foi aí que eu vim pro Nacional e depois vim pro Paulista. Quem te descobriu lá foi o Alberto? Lá no Nacional? No Nacional foi o Alberto. Então ele que manteve o contato, você veio pra cá. Ele disse que um jogador Isso. do Nacional, que era um O jogador Jadson. dele, indicou você. O Jadson. Já se jogou no Corinthians. O Jadson. Foi campeão da Copa do Brasil no Corinthians. Jadson Baiano que me indicou. Fui E treinador dele no E Sub-20. o Alberto me abraçou.